Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro encontro do Senabio, Usuários em Ação num Centro Multiusuário. Eu sou a doutora Isalira Ramos, eu sou biomédica, eu sou mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da UFRJ e eu sou tecnóloga responsável pelas plataformas de bioluminescência e fluorescência aqui do Senabio. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o imaginamento de células e animais por bioluminescência e fluorescência. Para isso, a gente vai falar um pouco sobre conceitos e aplicações da bioluminescência, da fluorescência e de imagens 2D e 3D. A gente também vai falar um pouquinho sobre equipamentos e perspectivas futuras, além das vantagens e desvantagens, e mostrar um pouquinho para vocês do que foi produzido aqui no Senabio ao longo desses anos por meio de alguns dos artigos publicados. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o conceito geral do rastreamento da bioluminescência e fluorescência. Ele é um sistema de detecção em vivo e não invasivo. Ele permite a visualização de células, partículas, moléculas, parasitos, marcados com enzimas luminescentes, como é o caso da luciferase, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, ou fluorescente, como, por exemplo, a proteína fluorescente verde, o GFP. Essa marcação desses patógenos, dessas moléculas ou células, permite que a gente consiga seguir o trajeto dessas estruturas marcadas quando injetadas em animais inteiros, em animais vivos. E com isso a gente tem um maior aproveitamento dos animais, né? Respeitando o princípio dos 3 R's de redução do número de animais e reaproveitamento. Então a gente consegue fazer uma avaliação cinética temporal, né, com os mesmos animais. Então a gente consegue não só ter que avaliar um animal por dia, a gente consegue avaliar o mesmo animal, um acompanhamento mais longo, dependendo do nosso protocolo experimental. E a bioluminescência, o que é propriamente dito, né? Ela é uma modalidade de imageamento que leva em consideração o comprimento de onda. E com isso, a gente adquire a gente chega na faixa de imageamento ótima. Quanto mais interno esse sinal, mais difícil. Isso nas imagens adquiridas na superfície, como é o caso das imagens 2D que a gente faz aqui no Senabio, que eu vou explicar um pouquinho melhor mais na frente. Quando a gente está falando de uma imagem 3D, a gente não tem esse problema. Mas a gente tem que lembrar que quando é uma imagem 2D, quanto mais interno está o sinal, mais difícil é essa aquisição. Então a gente usa de outras técnicas, né? Como por exemplo, virar o animal, dependendo de onde estiver esse foco. Como nessa imagem aqui, ó, que está mostrando o animal, o sinal do animal está aqui embaixo na barriga, mas a gente está fazendo a imagem com o dorso para cima. E o equipamento vai captar, a câmera vai captar o sinal que está aqui na superfície. Já se o sinal estiver mais próximo da superfície, ele vai ser um pouco mais forte, porque ele está mais próximo de onde é captado esse sinal. Aqui a gente tem outra imagem, mostrando no mesmo animal, aqui em cima a câmera e a lente. Na figura A, a fonte de sinal está bem próxima da superfície, então que gera um sinal mais intenso. Aqui, no 2, ela está mais para o meio, e no C, desculpa, ela está mais no final, mais para baixo, mais longe da superfície do animal, consequentemente gerando um sinal um pouco menos intenso, né? Um pouco mais fraco. Mas como é que acontece o processo da bioluminescência, né? O que é essa tal da luciferase que eu falei no primeiro slide e o que é a luciferina que eu estou trazendo para vocês agora? A bioluminescência ela acontece através de uma reação enzimática, onde a luciferase oxida a luciferina na presença de ATP e oxigênio e magnésio também, que não está nessa imagem. Mas quando a luciferase oxida a luciferina, ela transforma essa molécula numa oxiluciferina altamente energizada, que é muito instável. E toda molécula instável tende a voltar à sua estabilidade. Como é que a oxiluciferina faz essa volta para a sua estabilidade? Ela libera essa energia em excesso em forma de fótons, que é o que a gente consegue captar, é o que a gente consegue visualizar nessa técnica, o brilho, os fótons da energia liberada. E assim, ela volta a ser uma oxiluciferina em estado normal. Essa é a reação da luciferina com a luciferase que ocorre dentro do organismo desses animais, dessas células que foram modificadamente, que possuem, né, essa enzima, e essa reação que a gente observa em laboratório. E vamos falar um pouquinho mais sobre essa tal enzima, sobre a luciferase. Existem vários tipos de luciferase. A mais usada na pesquisa é a Firefly luciferase, ou seja, a luciferase de vagalume.
Por quê? Ela é extraída de besouros, de vagalumes, né? Ela tem um comprimento de onda próximo ao infravermelho, entre 520 e 630 ali, o que é muito bom. E gera menos interferência de sinal. Eu vou falar isso para vocês também um pouquinho mais para frente. Ela, consequentemente, ela gera menos ruído. Ela tem uma alta sensibilidade, mas ela depende de oxigênio e ATP, como eu falei no slide anterior. Ela tem um alto rendimento, o que a torna mais eficiente. Ela tem diferentes cores, ou seja, a gente consegue avaliar mais de uma molécula no mesmo organismo, já que ela tem diferentes cores, mas ela também necessita de substrato, a tal luciferina ou deluciferina que eu falei para vocês no slide anterior também. E tanto o rendimento dessa luciferase quanto a cor são afetadas pelo pH. O pH ideal é 100,8. Quando a gente vai modificando esse pH da luciferase, a gente consegue encontrar outra cor e também afetar o rendimento, melhorar ou diminuir, se for o caso. E a deluciferina? Ela é a molécula responsável pela bioluminescência em alguns dos animais. Existem outros animais que têm bioluminescência que não dependem da luciferina, mas a gente não vai falar disso aqui hoje, porque eles praticamente não são usados na pesquisa. Ela é o substrato mais utilizado em vivo, né, em animais. Ela pode ter administração intraperitoneal, intravenosa ou subcutânea, o que quer dizer que é muito fácil, né? Uma injeção intraperitoneal é muito tranquila de ser feita, mas dependendo do caso também pode-se usar uma injeção intravenosa, uma administração intravenosa ou subcutânea. Ela tem um platô de 10 a 20 minutos após a injeção, como mostrado aqui nessa imagem. Ó, a gente injeta e vai acompanhando, e mais ou menos entre 10 e 20 minutos é onde ela atinge 95% da sua capacidade, ou seja, onde ela está no seu máximo de atuação. Além disso, ela tem excreção renal de mais ou menos 3 a 4 horas, ou seja, ela vai ser eliminada de 3 a 4 horas do organismo, após 3 a 4 horas da injeção do organismo. O que a gente está mais próximo da violeta? O GFP é uma das moléculas mais usadas, né? A proteína fluorescente verde, ela excita em 475 nanômetros e emite mais ou menos 509. Isso gera uma luz verde. Qual é o grande problema da luz verde? Background. O GFP brilha muito próximo do colágeno, que está presente na pele de praticamente todos os animais, né? De todos os organismos biológicos vivos. Então, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade com a autofluorescência ou com o ruído, né, excessivo por causa do GFP. E nem sempre a gente consegue separar o que é sinal do que é só autofluorescência, background. Para isso, a gente costuma utilizar, e é mais recomendado utilizar, moléculas próximos ao infravermelho, lá com seus 600 a 950 nanômetros de comprimento de onda. Porque esse tipo de molécula tem uma baixa dispersão, uma absorção mínima, e aí, consequentemente, ela melhora a razão do sinal ruído, né? Ela diminui esse ruído, essa autofluorescência, esse background. Agora, para a gente resumir um pouquinho e deixar mais claro quais são as diferenças entre a bioluminescência e a fluorescência, eu trouxe um quadro para vocês. Então, a bioluminescência ela tem uma luz menos intensa, o que gera menos ruído. Isso não quer dizer um sinal mais fraco, só com menos ruído, menos background, tá? Ela permite uma avaliação cinética, como eu já mostrei para vocês, a gente consegue acompanhar os mesmos animais por um tempo definido pelo pesquisador, mas ela necessita de substrato que tem uma alta degradação. Já falei para vocês da deluciferina, ela além de ser cara, tem uma alta degradação. A luminescência também precisa de uma transfecção com vetor lentiviral, ou seja, precisa de uma modificação genética para células e estruturas que não apresentam essa enzima naturalmente, elas passem a expressar. Além disso, isso tudo gera um alto custo, porque além da transfecção, da modificação genética, o substrato, a deluciferina, também tem um alto custo, como eu já conversei com vocês. Já a fluorescência, ela tem uma luz bem mais intensa, só que isso também gera mais ruído, o que nem sempre é tão bom, né? A gente tem que entrar no equilíbrio aí. Ela também permite uma avaliação cinética, a gente avaliar o mesmo animal diversas vezes, só que ela necessita de um agente emissivo, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa ter uma fonte de emissão, de excitação, dessa molécula para a gente poder ter a emissão de luz.
Ela não requer alteração genética, mas ela tem um problema da autofluorescência, causada exatamente por essa luz mais intensa. Eu mostrei para vocês como a fluorescência acaba avaliando a luz de intensidade mais forte. O que tem de background, de autofluorescência de tecido, de ração, de qualquer coisa, acaba sendo muito mais detectado nessa técnica do que pela bioluminescência. E por isso pode ser que seja necessário uma separação de sinal computadorizada. Eu não vou entrar em mais detalhes porque é uma coisa mais complexa. Mas quem quiser saber mais, manda e-mail ou passa aqui no Senabio que a gente conversa. E o que é essa autofluorescência, né? Aqui tem uma imagem de um animal que no equipamento que está totalmente autofluorescente. Vocês podem ver que assim não tem como ele ter esse sinal tão intenso em todo o animal. Isso é ocasionado não só pelo colágeno da pele que eu falei para vocês em alguns slides atrás, mas também pela dieta desses camundongos. Geralmente a dieta de roedores tem alfafa. E aí a alfafa já é fluorescente, como nessa imagem aqui da esquerda. Já a ração alfafa free, ela não é tão autofluorescente. Ela tem um background muito leve, mais parecido ali com o colágeno da pele, essas coisas, então é mais fácil da gente conseguir diferenciar. Então, só para vocês terem ideia, a gente tirando o background do colágeno, olha como a ração desses animais gera um background muito grande. Então, aqui em todo o intestino, a gente consegue ver esse sinal, que não é sinal do nosso alvo, da nossa molécula alvo, e sim a autofluorescência causada pela alfafa presente na ração. Mas, como eu falei para vocês, é possível fazer uma separação de sinal computadorizada e detectar realmente o sinal verdadeiro. Como, por exemplo, aqui nesses animais, são 2 sinais em cada um, que até se a gente voltar para essa imagem aqui da autofluorescência do tecido, a gente consegue diferenciar um pouquinho. Ó. Aqui é o equivalente a esse, aqui em cima é o equivalente a esse, aqui, nesse outro camundongo da esquerda, aqui, e aqui já está um pouco mais mascarado pela autofluorescência da ração. Então, só para vocês entenderem, eu não vou explicar muito aqui, porque esse processo é um pouco mais complexo, mas dá pra gente, dependendo da concentração do seu sinal, do seu alvo, se ele for maior do que o background do tecido e da ração, a gente consegue separar pelo computador. E aí vamos falar um pouquinho agora das imagens 2D. A imagem 2D ela é construída inicialmente por uma imagem científica de uma matriz bidimensional, como nessa imagem abaixo, onde cada elemento corresponde a um pixel. E esses pixels ele é o menor elemento da imagem, o qual você pode atribuir um valor. Como destacado aqui na imagem, tá vendo? Cada quadradinho desse é como se fosse um pixel, e cada pixel desse tem um valor, de acordo com a luz, com o brilho, com a cor que ele tenha. Além disso, é formada também uma imagem gráfica, que é a fotografia, que também é numa matriz bidimensional, onde uma cor é atribuída a cada pixel desse. Então, a gente consegue ter uma fotografia do animal. E isso não está relacionado necessariamente à quantidade de luz associada, e sim à cor que ele associa a cada pixel. Além disso, a gente também tem uma imagem de pseudocor, que é onde a gente usa essa matriz científica e atribui uma cor diferente para cada valor numérico de cada pixel. Então, assim, ó, além da gente ter formado a fotografia, a imagem de pseudocor é o brilho propriamente dito da bioluminescência ou da fluorescência, que é formada por esse pixel, por cada pixel, né, pela cor de cada pixel, e gera uma imagem mais ou menos assim, como a gente está vendo aqui abaixo à direita. E por último, há uma sobreposição dessas imagens, onde as imagens com a região, né, com a fluorescência, com a bioluminescência, que é essa última aqui, fica sobreposta à imagem gráfica, que é essa penúltima aqui. E aí a gente tem a imagem final do equipamento, que é uma imagem topográfica com a pseudocor localizada. Então a gente consegue ter uma localização literalmente topográfica desse sinal, não anatômica, tá? Vocês vão entender já já porque eu tô falando isso. Essa abordagem das imagens 2D permite visualizar não só as diferentes intensidades de sinal, mas ao mesmo tempo que ela consegue evidenciar a morfologia geral do objeto. A gente consegue ver não só o objeto, né, no caso aqui o animal, como a cor, né, a intensidade do sinal do animal e colocalizar isso aqui naquela imagem. A gente consegue colocalizar onde está esse sinal nesse animal aqui.
feita a quantificação das imagens 2D? A gente utiliza um ROI, uma região de interesse, que é uma área especificada pelo usuário, né, dentro de um conjunto de dados dessa imagem, para um propósito específico. Eu quero avaliar a quantidade de luz emitida em tal sinal, ou no animal inteiro. Como é que é isso na prática? Essa aqui é mais ou menos um exemplo de uma imagem que a gente consegue adquirir aqui no Cenabio. Eu faço o ROI do tamanho que eu quiser, seleciono aqui essa ferramentazinha no ROI e coloco do tamanho que eu quiser, do formato que eu quiser. Nesse caso aqui, eu queria o dorso do animal inteiro. E aí eu vou clicar em Measure ROIs e aí ele vai me dar um valor numérico para todo esse sinal que está aqui nesse ROI. Só que além dele me dar um valor numérico, ele me dá também, ó, várias opções. Ele me dá todo o total de fluxo, ele dá a média da radiância, que é a unidade dessa aquisição, me dá o mínimo de radiância e o máximo de radiância. Então, assim, a gente tem várias informações para trabalhar de acordo com o nosso objetivo. E, além disso, é importante frisar que a imagem 2D, ela não gera uma aquisição do total do sinal, desculpa. Ela gera uma aquisição da superfície do sinal. Lembra que eu expliquei para vocês nos primeiros slides? A 2D, ela está adquirindo a imagem na superfície do animal, na superfície do nosso alvo. Então, ela não quantifica totalmente, ela dá essa quantidade na superfície. Mas, isso é ruim para o experimento? Não necessariamente, depende do seu objetivo. E lembrando que a gente sempre vai ter um controle que vai ser captado da mesma forma. Então, isso vai ser minimizado e normalizado. E aí, como é que são as imagens 3D, né? Essa reconstrução das imagens 3D? Ela, na verdade, é feita pela associação da bioluminescência ou da fluorescência com a tomografia computadorizada, com o raio-x, né? E para que isso serve? A gente consegue estabelecer melhor e com mais fidelidade a superfície do animal. A gente consegue visualizar melhor o contexto anatômico dos ossos e dos tecidos, porque antes a gente só tinha uma imagem topográfica. Consegue reconstruir a imagem como um todo, além de permitir a localização dos 3 eixos, coronal, sagital e transaxial. Além disso, essa reconstrução independe da profundidade. Então, eu acabei de falar para vocês que a imagem 2D não consegue só consegue fazer a visualização do sinal na superfície do alvo. Então, ele só capta essa parte do sinal, não o sinal total. Já na reconstrução 3D, nas imagens 3D, independente da profundidade desse sinal, a gente consegue sim ter uma quantificação total. Por quê? Como é que isso funciona? Na bioluminescência, a gente tem a câmera aqui em cima, a gente vai ter o tubo de raio-x, né, a tomografia computadorizada, também fazendo essa emissão e detectando não só o sinal luminescente, como também toda a anatomia do animal. Então, a gente consegue ter um exame mais detalhado do animal. Na fluorescência, da mesma forma, só lembrando que a gente tem uma fonte de excitação, mas a gente também tem a luz, a câmera e a fonte de raio-x excitando, né, esse organismo. E aí sim, na imagem 3D, a gente tem a quantificação total do sinal. Essa é a grande vantagem da reconstrução. E aí, vamos ver uma imagem disso aí. Como é que acontece? Os 3 cortes, né, sagital, coronal e axial, uma visão inteira do animal. Vocês conseguem ver, o sinal aqui, eu não estou vendo o sinal na superfície. Eu estou vendo o sinal total, em todo o comprimento do animal. Nesse caso aqui, pulmão. Aqui eu consigo dizer, eu tenho sinal no pulmão. Na imagem 2D, como eu só tenho uma imagem topográfica, eu posso dizer que eu tenho uma localização na região torácica, por exemplo. Mas eu não posso dizer se é pele, se é pleura, se é pulmão, se é osso, porque eu não tenho essa avaliação. Já no 3D, eu tenho. E como é que é feita a quantificação desse sinal 3D? Eu estava falando para vocês que na imagem 2D, a gente tem um pixel, né? Na imagem 3D, a gente tem um voxel, que nada é um cubo. O pixel é um quadradinho, o voxel é um cubo. Como a gente está falando de sinal 3D aqui, a gente vai utilizar o voxel, que representa esse valor numa grade retangular, né, regular, do espaço tridimensional, em 3 dimensões. O ROI dessa imagem também vai ser 3D, então aquela região de interesse também vai ser 3D,
para que permita a quantificação total do sinal. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, nessa imagem 2D de cada corte, a gente tem um pixel, né, um ROI em 2D. Já nessa imagem aqui, que está em 3 dimensões, a gente tem um voxel. Vocês conseguem ver que é um cubo ao invés de um quadradinho? Para ele poder fazer uma quantificação total desse sinal. Isso é bem legal, né? E é isso, outra grande vantagem, né, além da questão de quantificar todo o sinal, é que a gente consegue quantificar baixas concentrações dos agentes, exatamente porque a gente consegue quantificar o volume, o sinal total do nosso alvo. Então, a gente consegue, mesmo que a concentração esteja um pouco mais baixa, a gente consegue avaliar e quantificar esse valor. Também resumindo e deixando mais claras as diferenças entre a imagem 2D e 3D, eu trouxe outra tabela aqui para vocês comparativa. Então, aqui à esquerda, acima, é uma imagem 2D, para vocês lembrarem, e aqui à direita, acima e aqui ao lado, são imagens em 3 dimensões, né? Então, inicialmente falando da localização anatômica. Como eu já falei para vocês, nas imagens 2D, a gente não tem uma localização anatômica, a gente tem apenas uma localização topográfica. Já na imagem 3D, sim, a gente tem uma localização total anatômica do sinal. Além disso, em relação à quantificação do sinal, na imagem 2D ela é parcial. Vocês lembram que eu falei para vocês que na imagem 2D o que a gente consegue quantificar e avaliar é a superfície do sinal? Então, por isso é uma quantificação parcial. Já na imagem 3D, a gente consegue fazer uma avaliação total, uma quantificação total desse sinal. Em relação à profundidade, a absorção dos fótons, dependendo da profundidade, no 2D a gente tem que se preocupar com isso sim, porque, de novo, pela mesma coisa que eu estava explicando no item anterior. Na imagem 2D a gente só consegue avaliar a superfície do sinal. Então, quanto mais profundo o sinal, menor vai ser o sinal que vai chegar à superfície, menor vai ser o sinal que a gente vai conseguir quantificar. Já no 3D, a gente não tem esse problema. No 3D, a gente tem a quantificação total do sinal e isso, consequentemente, a gente não tem interferência dessa absorção de fótons por causa da profundidade, tá? Além disso, no 2D, a gente não tem radiação. No 3D, sim, a gente tem radiação. A gente usa o raio-x, né? Tanto para aparelhos só com raio-x quanto para aparelhos com tomografia. Em relação ao valor dos equipamentos, o valor do equipamento 2D, de imagem só 2D, ele é relativamente baixo. Se é que eu posso falar de relativamente baixo, né? Ele é mais baixo do que quando comparado a um equipamento 3D. Mas ele ainda é alto e eu vou falar um pouquinho mais disso para vocês quando eu falar dos equipamentos. E além disso, a imagem 2D não tem segmentação, não permite segmentação, enquanto a 3D permite, o que acaba dando essas grandes diferenças de um sistema para o outro. Mas lembrando que cada um deles tem a sua validade, tem a sua competência. Vai depender do seu alvo, da sua pergunta, do seu estudo. Tudo, para a gente saber se a gente precisa de uma imagem 2D ou uma imagem 3D, a gente tem que saber qual é a pergunta do nosso estudo e aí sim ver qual é a melhor metodologia para respondê-la. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos das imagens em vivo. Tá? Aqui, imagens feitas no próprio Senabio, com animais infectados com T-cruzi, né, com doença de Chagas, e tratados com células mesenquimais derivadas de tecido adiposo, onde a gente acompanhou essa injeção de células, né, por 9 dias, na verdade até o sinal sumir. Então, todos os dias foram feitas imagens desses animais, esses sinais foram quantificados até que a gente não conseguisse mais ter sinal, para fazer um acompanhamento, né, literalmente um rastreamento dessa luminescência. Aqui eu também trouxe outros exemplos, aqui ó, animais com câncer de mama, mostrando aqui no roizinho os tumores e onde tem pontos de fluorescência ou luminescência. Outro exemplo, aqui também tumor de câncer de mama, tá? Então, ó, tumores maiores. Lembrando que isso são escalas de cor. Então, aqui nessa primeira imagem é uma escala de arco-íris, onde mais vermelho é o maior sinal e mais roxo é o menor sinal. Aqui é uma escala vermelho e amarela. Então, aqui, quanto mais amarelo, maior o sinal. Quanto mais preto, né, vermelho escuro, menor o sinal. E aqui a gente volta para essa escala colorida de arco-íris. Aqui só outro exemplo para vocês verem como a gente consegue ver bem os sinais. Essa imagem aqui é de uma imagem com um sinal computador separado por computador. Mas a gente consegue ver bem a região de sinal aqui. Outros exemplos de imagem in vivo, é esse aqui que eu trouxe.
após uma injeção intraocular de células mesenquimais, transduzida com luciferase, né, luminescente, e após 2 minutos de cada injeção, com intervalo de 2 minutos. Então, a gente fez injeção diretamente no plexo ocular e ficou acompanhando a cada 2 minutos essa concentração para ver como é que ficava. Lembrando da escala, tá? Quanto mais vermelho, maior o sinal, mais roxo, menor o sinal. Outro exemplo aqui é um animal que foi tratado com células tronco, com células mesenquimais de medula óssea, um animal com diabetes induzida, em laboratório. Então aqui a gente consegue ver a foto do animal, à esquerda a foto do animal e o sinal luminescente em vários pontos desse mesmo animal. É assim que a gente consegue ver a imagem em vivo 2D, tá? Que é o que é feito no Cenabio. A gente também consegue avaliar imagens in vitro, né? Que avalia a intensidade do sinal luminescente ou fluorescente com uma unidade física. Na fluorescência, a gente consegue avaliar o número de células e a concentração do agente. E a unidade que a gente utiliza é a eficiência de radiância, tá? Aqui uma foto para exemplificar. Já na luminescência, a gente consegue quantificar o número de células e a radiância, os fótons, né, a quantidade de luz. Aqui um exemplo também de um artigo feito lá no Cenabio, onde a gente tem uma concentração crescente de células tronco bioluminescentes, e a gente consegue ver que quanto maior a concentração de células, quanto maior o número de células, maior é esse sinal. E lembrando que tudo isso pode ser quantificado, tá? Esses círculozinhos vermelhos aqui e azuis aqui são os ROIs, né? Que permitem a gente quantificar esse sinal. Além disso, a gente também consegue fazer imagens ex vivo, ou seja, a gente consegue retirar os órgãos desses animais no final do experimento, ou seja, quando o pesquisador quiser, e quantificar a bioluminescência ou a fluorescência desse caso. Aqui mais um exemplo do mesmo artigo que eu estava mostrando para vocês, feito no Cenabio, que a gente fez a imagem in vitro, in vivo e ex vivo. E tudo isso foi quantificado. Então, ó, nesses gráficos abaixo aqui, da letra B, você consegue ver a gordura abdominal, que foi quantificada, a gordura subcutânea e assim vai. Só para vocês terem ideia de como a gente consegue aplicar e utilizar essa técnica no nosso dia a dia da pesquisa. E vamos lá falar dos equipamentos, né? Aqui eu estou mostrando para vocês o IVIS Lumina, da Xenogen, que é o equipamento que a gente tem atualmente no Cenabio. Ele é um equipamento que só faz imagens 2D, pois ele não tem a tomografia ou raio-x acoplado, mas ele funciona e traz muitas respostas para a gente, né? Faz todo o rastreamento. Aqui é uma foto minha utilizando o equipamento, fazendo o rastreamento de uma célula mesenquimal injetada diretamente no coração pelo ultrassom. Eu não sei se vocês já assistiram a aula de ultrassonografia aqui do terceiro encontro do Cenabio, mas na aula se fala sobre a injeção intracardíaca, intramiocárdica guiada por ultrassom, e a gente faz associação dessas técnicas. Então, nesse caso aqui, dessa foto à esquerda, foi um animal infartado que recebeu um tratamento direto no músculo cardíaco guiado por ultrassom, tá? Então, aqui a carinha do nosso equipamento tá lá. Quem quiser conhecer, fica à vontade. No final eu vou deixar os contatos para quem quiser tirar alguma dúvida. Mas esse é o nosso equipamento, o nosso IVIS Lumina. E quais são as perspectivas futuras de equipamentos que eu falei que ia comentar um pouquinho com vocês? São equipamentos com raio-x. E aí eu trouxe 2 aqui para vocês, tem vários outros, tá? Esses 2 são só equipamentos que a gente tem olhado, que a gente tem se interessado e muito bons. Isso não quer dizer que os outros não sejam. Mas, por exemplo, esse aqui, o OMI HTX da Spectra, ele só tem raio-x, tá? Ele não tem a tomografia computadorizada completa, mas ele já tem essa localização anatômica, o que ajuda muito a gente nas respostas, né? Na verdade, dependendo da resposta do pesquisador, a gente precisa dessa localização anatômica ou não. E a gente tem o UOI da Milabs, que tem tanto o micro-CT, né, a microtomografia, e, consequentemente, faz a imagem 3D. Então, o raio-x permite a localização anatômica, mas ele não faz uma localização 3D, enquanto o aparelho com tomografia computadorizada, sim, faz essa imagem 3D. E lembra que eu falei sobre custos para vocês? Só para vocês terem ideia, um equipamento desse da Spectra, só com raio-x, está custando cerca de $300 mil hoje. Já esse equipamento com micro-CT está custando cerca de 600 mil euros. Então, assim, a gente tem uma diferença grande. São equipamentos muito caros, mesmo esse
só com raio-x, né? Ou sem raio-x, que também é vendido. Mas o com micro-CT, que é o mais moderno, né? O mais atual, ele é muito mais caro. A gente está estudando no Senabio possibilidades, né, de fomentos para trazer esses equipamentos mais novos para o nosso parque de equipamentos que já é tão completo. E quais são as vantagens e desvantagens dessas técnicas? Ela permite o maior aproveitamento dos animais. Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho que como eu faço a imagem em vivo do animal, eu consigo usar menos animais, eu consigo respeitar melhor o princípio dos 3 R's, pela redução e pelo reaproveitamento dos animais, porque eu consigo avaliar o mesmo animal por vários dias seguidos, já que é só uma foto. Na realidade, o exame é uma foto, né? Ou uma tomografia, que é um exame que não é invasivo, não gera dor nem desconforto a esse paciente ou esse animal experimental. Ele permite seguir o trajeto dos patógenos ou células, né, ou moléculas que sejam, quando injetadas em animais inteiros, em animais vivos, né? É uma técnica não invasiva, e além de permitir o acompanhamento e a progressão tanto de doenças quanto de tratamentos em vivo, por essas moléculas luminescentes ou fluorescentes, né? Então, quando a gente tem uma molécula fluorescente naquele organismo, ou luminescente, a gente consegue acompanhar se a doença piorou, se a doença melhorou, se o tratamento foi eficaz, se ele não foi eficaz, esse tipo de coisa. E em relação às desvantagens? A autofluorescência, né, da ração e dos tecidos, como eu expliquei para vocês. A fluorescência precisa de agentes emissivos, ou, no caso, precisa de um substrato para bioluminescência. Não é translacional ainda, a gente não tem esse equipamento, essa técnica para humanos, mas quem sabe em breve a gente vai conseguir ter. E como a gente precisa do substrato que eu falei para vocês, esse alto custo do substrato, ele é um substrato bem caro, o que acaba limitando um pouco a experimentação. Também espero que isso seja resolvido em breve. E aí, para finalizar, eu vou trazer para vocês alguns dos artigos que foram produzidos, né, realizados lá no Senabio também. Então, a gente tem, para vocês terem ideia das aplicações. Eu fiquei mostrando para vocês até agora alguns artigos que foram feitos lá, outras imagens não, mas aqui eu trouxe algo mais palpável. Esse artigo aqui é da pesquisadora Cristina Henriques, do grupo do professor Vanderlei de Souza, e eles estavam avaliando a luminescência na infecção do vetor do inseto, né? Vetor, o Rhodinus prolixus, do Trypanosoma cruzi, o famoso barbeiro. Então, vocês podem ver nas imagens aqui que a gente consegue avaliar toda a luminescência. Consequentemente, a gente consegue avaliar a infecção desses animais, porque nesse caso aqui, o Trypanosoma cruzi é bioluminescente. Então, onde tem infecção, onde tem T. cruzi, a gente tem sinal. Então, ó, nessa primeira imagem aqui à esquerda, a gente consegue ver o sinal no animal inteiro, depois, mais localizado, mais para a parte do intestino do animal. Nesse artigo também foi avaliado 7 dias após essa infecção, 14 dias, 21, eu não coloquei as imagens aqui porque era só para vocês terem uma ideia, e foi realizado não só as imagens em vivo, tá? Também ex vivo, onde foi retirado o intestino desses barbeiros, para também fazer uma avaliação e quantificação do sinal luminescente. Ficou bem interessante. Quem quiser, o artigo está disponível aqui na internet. Outro artigo produzido, né, publicado lá com os equipamentos do Senabio, foi esse equipamento da Juliana Paspieri, da professora Adriana Bastos Carvalho, onde eram animais infartados que foram tratados com células mesenquimais derivadas de placenta. E aí a gente consegue ver, ó, nas imagens, a concentração desses animais. Essas células também foram injetadas via ultrassom, então estão localizadas aqui na região do coração mesmo. E a gente consegue fazer acompanhamento, ó, 1, 2, 3, 5 dias. Com 5 dias a gente já não tinha mais sinal, mas a gente consegue fazer acompanhamento de todos os grupos e quantificar esse sinal para comparar a progressão da doença, a progressão do tratamento, como eu já falei para vocês. Outro exemplo de artigo é da Fernanda Gubert, do Marcelo Santiago, onde eles injetaram células mononucleares de medula óssea em animais com esclerose lateral aminotrófica, AELA. Então, ó, aqui esse sinal
Era um sinal fluorescente nesse caso, tá? As células foram conjugadas com o marcador fluorescente e a gente conseguiu avaliar, se vocês entenderem a patinha do animal aqui, esse sinal, ó. Então, dependendo da condição experimental, a gente tinha um sinal que foi também quantificado in vivo e ex vivo. Se vocês olharem aqui, é um pedacinho do músculo do animal que também foi analisado e quantificado no equipamento. Outro exemplo do grupo do professor Antônio Carlos Campos de Carvalho foram animais que foram tratados com cardiomiócitos derivados de células pluripotentes induzidas na doença de Chagas. Então, eram animais com doença de Chagas, né, infectados com T-Cruzi, que foram tratados com esses cardiomiócitos derivados de células pluripotentes, de células embrionárias. E aí aqui na imagem a gente consegue ver que foi feita uma quantificação in vitro, né, transformada na regressão linear. E aí a gente consegue ver aqui esse resultado de R099, R ao quadrado 099. Então, assim, a gente tem uma correlação muito grande entre o número de células e a intensidade do sinal. E a gente também conseguiu fazer a avaliação direto nos animais, onde a gente viu que esse sinal, essas células que foram injetadas aqui no coração desse animal, ficaram por lá até pelo menos por 8 dias. Outro exemplo também agora com cardiomiócitos derivados de células embrionárias, só que dessa vez num modelo de lesão cardíaca induzida por doxorubicina, que é um quimioterápico bastante utilizado, principalmente para câncer de mama, mas para outros tipos também. Então aqui a gente fez a avaliação in vitro, né, para conferir se as células estavam ok, estavam luminescentes, a transecção foi ok. Em vivo, com essas células injetadas diretamente no coração também. Então, vejam que a gente sempre tenta associar diversas técnicas. E nesses artigos tem outras técnicas do Senabio também, tá, gente? É que eu só trouxe luminescência e fluorescência. Mas se vocês forem procurar, forem olhar os artigos, muitos deles têm ultrassonografia, tem ressonância magnética, tem microscopia, tem várias outras técnicas associadas. Já que lá no Senabio a gente tenta fazer... a gente tem, né, uma gama de equipamentos tão grande que permite com que você faça diversos exames, diversas avaliações que vão ser complementares, que uma vai ajudar a explicar um pouco da outra. E aí também, voltando aqui para o artigo da Danúbia, da professora Regina Tcheli dos Santos Goldenberg, também foi feita uma quantificação do sinal ex vivo, né, dos órgãos isolados. E o outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês foi o da Daniele Silva dos Santos, da professora Juliana Demeis, que avaliou também infecção com Trypanosoma cruzi, tá? Pela rota oral, pela via oral. E aí a gente consegue ver nas imagens desse artigo que, como a gente fez uma infecção oral, esses animais, após 15 minutos de injeção, o sinal foi muito concentrado na região da boca e do esôfago, né? Daqui, porque é a região onde estava mais infectada. Então, não só a gente conseguiu acompanhar, visualizar esse sinal, mas também quantificar. Não só visualizar, mas também quantificar esse sinal. Legal, né? E as possibilidades são gigantescas. Eu trouxe mais um artigo aqui, também sobre infecção com Trypanosoma cruzi luminescente em camundongo, onde a gente consegue acompanhar toda a migração, né, ou a dispersão dos Trypanosomas cruzes luminescentes pelo corpo do animal. Então, como eu estou falando para vocês, as possibilidades são infinitas. A gente consegue avaliar praticamente qualquer animal que caiba dentro da nossa câmerazinha, né, que eu mostrei para vocês lá o equipamento. Então, tem que ser um animal de pequeno porte, mas pode ser qualquer animal. A gente já avaliou mexilhão, a gente já avaliou cobra, a gente já avaliou pena, a gente lógico, rato, camundongo, hamster, porquinho da Índia são um pouco mais comuns, mas depende muito da sua pergunta. Então, se você ficou, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco para que serve essa técnica, o que é a bioluminescência e fluorescência na técnica de rastreamento em vivo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês têm aqui os meus e-mails, podem entrar em contato. Se vocês quiserem vir conhecer o Senabio, a gente está sempre de portas abertas para receber vocês. Então venham, conheçam. O Senabio está funcionando todos os dias. Normalmente a gente não parou na pandemia. E
E lá não só a plataforma de bioluminescência e fluorescência, mas as outras plataformas que vocês estão conhecendo aqui nesse encontro também estão à disposição de vocês para conhecerem, para fazerem experimentos, para contribuir um pouco e conhecer mais um pouquinho do que a UFRJ, do que o Senabio tem para oferecer para vocês. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e conhecido um pouquinho mais sobre essa técnica. Obrigada.